1 Samuel capítulo 19. E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos que com ele deveriam matar Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, agradava-se muito de Davi. E Jonatas falou a Davi, dizendo: Saul, meu pai, procura te matar. Agora, portanto, rogo-te, acautela-te até o amanhecer, e permanece em um lugar secreto e te esconde. E eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo onde estiveres. E eu conversarei com meu pai sobre ti, e o que eu vir, isto te contarei. E Jonatas falou bem de Davi para Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, e porque as suas obras têm sido muito boas para contigo. Pois ele colocou a sua vida na sua mão e matou o filisteu. O Senhor operou uma grande salvação para todo Israel. Tu ouviste e te agradaste, por que então pecarás contra sangue inocente ao matar Davi sem um motivo? E Saul atentou à voz de Jonatas, e Saul jurou: Como vive o Senhor, ele não será morto. E Jonatas chamou Davi, e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas. E Jonatas trouxe Davi até Saul, e ele ficou em sua presença, como em tempos passados. E houve guerra novamente, e Davi saiu e lutou contra os filisteus, e os matou com um grande massacre, e eles fugiram dele. E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com o seu dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão. E Saul procurou ferir Davi contra a parede com o dardo, mas ele se desviou da presença de Saul, e ele cravou o dardo na parede. E Davi fugiu e escapou naquela noite. Saul também enviou mensageiros à casa de Davi para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, sua esposa, lhe contou, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estarás morto. Assim Mical fez Davi descer por uma janela, e ele saiu e fugiu e escapou. E Mical pegou uma imagem e a deitou na cama, e colocou um travesseiro de pelo de cabra como apoio, e a cobriu com um tecido. E quando Saul enviou mensageiros para apanharem Davi, ela disse: Ele está enfermo. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: Tragam-mo até mim no leito, para que eu o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que havia uma imagem na cama, com um travesseiro de pelo de cabra por apoio. E Saul disse a Mical: Por que me enganaste assim? E mandaste embora o meu inimigo para que escapaste? E Mical respondeu a Saul: Ele me disse: Deixa-me ir. Por que deveria eu te matar? Assim, Davi fugiu e escapou, e veio até Samuel a Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote, e informaram Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi, e quando eles viram a companhia dos profetas profetizando, e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E quando isto foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros, e eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles também profetizaram. Ele então foi também para Ramá, e chegou a um grande poço que está em seco. E ele perguntou e disse: Onde estão Samuel e Davi? E foi dito: Eis que eles estão em Naiote, em Ramá. E ele foi para lá, a Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus também esteve sobre ele. E ele seguiu adiante e profetizou até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também se despiu das suas roupas e profetizou diante de Samuel da mesma forma, e ficou deitado nu aquele dia inteiro e aquela noite inteira, pelo que eles disseram: Está Saul também entre os profetas? Capítulo 20. E Davi fugiu de Naiote em Ramá, e veio e disse diante de Jonatas: O que eu fiz? Qual é a minha iniquidade? E qual é o meu pecado diante do teu pai, para que ele busque a minha vida? E ele lhe disse: Deus o livre, tu não morrerás. Eis que o meu pai não fará qualquer coisa, grande ou pequena, mas isto ele me mostrará. E por que o meu pai esconderia esta coisa de mim? Não é assim. E Davi também jurou e disse:
O teu pai certamente sabe que encontrei graça em teus olhos e disse que Jonatas não saiba disso para que não esteja aflito. Mas verdadeiramente, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não há nada além de um passo entre mim e a morte. Então disse Jonatas a Davi: O que quer que deseje a tua alma, eu mesmo farei por ti. E Davi disse a Jonatas: Eis que amanhã é lua nova e eu não devo falhar em me assentar com o rei na refeição. Mas deixa-me ir, para que eu possa me esconder no campo até o anoitecer do terceiro dia. Se o teu pai sentir mesmo a minha falta, então diz: Davi muito seriamente me pediu para sair para que pudesse correr até Belém, sua cidade, pois há lá um sacrifício anual para toda a família. Se ele disser assim: Está bem, o teu servo terá paz. Mas se ele ficar muito nervoso, então esteja certo de que o mal está determinado por ele. Portanto, tratarás com bondade o teu servo, pois trouxeste o teu servo a um pacto do Senhor contigo. Não obstante, se em mim houver iniquidade, mata-me tu mesmo. Afinal, por que deverias tu me levar ao teu pai? E Jonatas disse: Longe esteja isto de ti, pois se eu soubesse com certeza que o mal estava determinado pelo meu pai sobre ti, não te diria eu? Então disse Davi a Jonatas: Quem me contará? Ou, e se o teu pai te responder rudemente? E Jonatas disse a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E Jonatas disse a Davi: Ó Senhor Deus de Israel, quando eu tiver sondado o meu pai a este respeito, amanhã, a qualquer hora ou no terceiro dia, e eis que se houver bem para com Davi, e eu não te enviar e te mostrar, que o Senhor assim faça e muito mais a Jonatas. Mas se aprouver o meu pai fazer-te o mal, então eu te mostrarei e te mandarei embora, para que possas ir em paz. E o Senhor esteja contigo, como tem estado com o meu pai. E tu não somente demonstrarás a bondade do Senhor enquanto eu ainda viver, para que eu não morra, como também não cortarás a tua bondade da minha casa para todo sempre. Não, nem quando o Senhor tiver cortado os inimigos de Davi, cada um deles da face da terra. Assim Jonatas fez um pacto com a casa de Davi, dizendo: Que o Senhor até mesmo isto requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez com que Davi jurasse novamente, porque o amava, pois ele o amava como amava a sua própria alma. Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é a lua nova, e a tua falta será sentida, porque o teu assento estará vazio. E quando tiveres permanecido por 3 dias, então descerás rapidamente, e virás ao lugar onde te escondias quando o negócio estava à mão, e permanecerás junto à pedra de Ezel, e eu atirarei 3 flechas para o teu lado, como se atirasse a um alvo. E eis que te enviarei um jovem, dizendo: Vai e encontra as flechas. Se eu disser expressamente ao jovem: Eis que as flechas estão neste teu lado, apanha-as, depois vem, pois há paz para ti e nenhuma ferida, como vive o Senhor. Mas se eu disser isto ao jovem: Eis que as flechas estão além de ti, segue o teu caminho, pois o Senhor te mandou embora. E no tocante à questão que tu e eu falamos, que o Senhor esteja entre mim e ti para sempre. Assim Davi se escondeu no campo, e quando a lua nova chegou, o rei se assentou para comer carne, e o rei assentou sobre o seu assento como nas outras vezes, sobre um assento junto à parede, e Jonatas se levantou, e Abner se assentou ao lado de Saul, e o lugar de Davi estava vago. Todavia Saul nada falou naquele dia, pois pensou: algo lhe sobreveio, ele não está limpo, seguramente ele não está limpo. E sucedeu pela manhã, o segundo dia do mês, que o lugar de Davi estava vago. E Saul disse a Jonatas, seu filho: Por que não veio o filho de Jessé comer nem ontem nem hoje? E Jonatas respondeu a Saul: Davi me pediu seriamente para ir a Belém. E ele disse: Deixa-me ir, rogo-te, pois a nossa família tem um sacrifício na cidade, e o meu irmão, ele me ordenou a ir para lá. E agora, se tem achado favor aos teus olhos, deixa-me partir.
rogo-te para ver os meus irmãos, por isso não vem ele à mesa do rei. Então a ira de Saul acendeu-se contra Jonatas e lhe disse: Tu, filho da mulher rebelde e pervertida, não sei eu que escolheste o filho de Jessé para a tua própria confusão e para a confusão da nudez da tua mãe? Pois, enquanto viver o filho de Jessé sobre o chão, tu não serás estabelecido nem o teu reino. Por isso agora manda apanhá-lo para mim, pois ele certamente morrerá. E Jonatas respondeu a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que ele deve ser morto? O que ele fez? E Saul atirou um dardo contra ele para atingi-lo, pelo que Jonatas soube que seu pai estava determinado a matar Davi. Assim, Jonatas se levantou da mesa, muito irado, e não comeu carne no segundo dia do mês, pois estava aflito por Davi, porque o seu pai lhe havia feito vergonha. E sucedeu que pela manhã Jonatas saiu para o campo na hora marcada com Davi, e com ele um jovem pequeno. E ele disse ao pequeno jovem: Corre, encontra agora as flechas que atirei. Enquanto o jovem corria, ele atirou uma flecha para além dele. E quando o jovem havia chegado ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou ao jovem e disse: Não está a flecha além de ti? E Jonatas gritou para o jovem: Apressa-te, rápido, não te detenhas. E o jovem de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. Porém o jovem não sabia de coisa alguma, somente Jonatas e Davi conheciam o assunto. E Jonatas deu a sua artilharia ao seu jovem e lhe disse: Vai, leva-os até a cidade. E assim que o jovem se foi, Davi se levantou de um lugar em direção ao sul, e caiu sobre a sua face em terra, e se curvou 3 vezes. E eles se beijaram e choraram juntos até Davi se exceder. E Jonatas disse a Davi: Vai em paz, porquanto nós dois juramos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente para sempre. E ele se levantou e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Capítulo 21. Então Davi veio a Nob, a Aimeleque, o sacerdote, e Aimeleque temia encontrar-se com Davi, e lhe disse: Porque estás sozinho e não há homem contigo? E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: O rei me ordenou um negócio e me disse que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que te ordenei. Eu indiquei os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, o que há debaixo da tua mão? Dá-me 5 pães da minha mão, ou o que houver. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: Não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado, se os jovens tiverem se guardado, ao menos de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: Em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias desde que saí, e os vasos dos jovens são santos. E o pão é, de algum modo, comum, sim, embora tenha sido santificado neste dia no vaso. Assim, o sacerdote lhe deu pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão da apresentação, que foi tomado de diante do Senhor, para se colocar pão quente no dia em que este foi retirado. Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. E Davi disse a Aimeleque: E não há aqui debaixo da tua mão lança ou espada? Pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu pressa. E o sacerdote disse: A espada de Golias, o filisteu a quem tu mataste no vale de Elá, eis que está aqui envolvida em um tecido atrás do éfode. Se quiseres tomá-la, toma-a, pois não há outra aqui salvo aquela. E Davi disse: Não há nenhuma como esta, dá-ma. E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul, e foi para Aquis, o rei de Gate. E os servos de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? E Davi guardou essas palavras no seu coração e ficou muito temeroso por Aquis, o rei de Gate. E ele mudou seu comportamento diante deles e fingiu-se de louco em suas mãos, e arranhou as abas do portão e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba.
Então disse Aquis aos seus servos: Eis que vedes que o homem está louco. Por que então me trouxeres? Tenho eu necessidade de loucos para que trouxesseis este companheiro para agir louco na minha presença? Estará esse sujeito na minha casa?